Deuteronômio capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão, pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tuas tribos para ministrar em o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, e ministrar em o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. A promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Deuteronômio, capítulo 19. 6 cidades de refúgio. Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e a desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus. Dividirás em 3. E isto será para que nelas se acolha todo o homicida. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Este é o caso tocante ao homicida que nelas se acolher, para que viva. Aquele que, sem o querer, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha,
e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe enfurecer o coração, e o alcance por ser comprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Portanto, te ordeno, 3 cidades separarás. Se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, pois haveria sangue sobre ti. Execução do homicida. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não o olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa do sangue inocente, para que te vá bem. Acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Deuteronômio capítulo 20. Acerca da guerra. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz,
e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor, teu Deus, te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Deuteronômio capítulo 21. Expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem puxado com o jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado. E ali, naquele vale, desnucarão a novilha. Chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos desta cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto a tomarás. Tu serás seu marido, e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. O direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama, e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida
reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Acerca dos filhos desobedientes. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança. Deuteronômio, capítulo 22. Acerca do que se perdeu. Vendo extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles. Restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Se teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhê-los-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhos restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. O mesmo farás com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu achares. Não te poderás furtar a ela. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caído no caminho, e a eles te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Diversas leis. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, nalguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás com junta de boi e jumento. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. A lei acerca das borlas. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Leis da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher, e depois de coabitar com ela, a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça, e as levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu, e eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: não achei virgem a tua filha, todavia eis aqui as provas da virgindade de minha filha. E estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem e o açoitarão, e o condenarão a 100 siclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isto for verdade, que se não achou na moça a virgindade,
Então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morra. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. A moça não farás nada. Ela não tem culpa de morte, porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada, e a pegar, e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata. E uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem tomará sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Deuteronômio, capítulo 23. Pessoas excluídas das Assembleias Santas. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho, quando saíeis do Egito. E porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem, em todos os teus dias, para sempre. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Limpeza do acampamento. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que, por motivo de poluição noturna, não esteja limpo, sairá do acampamento. Não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Acerca de fugitivos, prostitutas e usura. Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma de tuas cidades, onde lhe agradar. Não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto.
porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que acostume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém a teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Acerca de votos. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás. Porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Deuteronômio capítulo 24. Acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Leis de caráter humanitário. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga, da lepra, e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor, teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus
te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Deuteronômio capítulo 25. A pena de açoites. E havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar, na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. O levirato. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta, aos anciãos, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. E lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão, não a olharás com piedade. Pesos e medidas justos. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Amaleque será destruído. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deuteronômio capítulo 26. As primícias da terra. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo, e recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu para o Egito,
e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Os dízimos. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Exortação à obediência. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Deuteronômio capítulo 27. O terceiro discurso de Moisés. Solene promulgação da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés no monte Ebal. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão,
estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos decorrentes da obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Os castigos da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira.
Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão, e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. O Senhor te levará, e o teu rei, que tiveres constituído sobre ti, a uma gente que não conhecesse, nem tu, nem teus pais. E ali servirás a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo entre todos os povos a que o Senhor te levará. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra, o gafanhoto os consumirá. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça, e tu serás por cauda. Todas estas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo,
servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. O mais mimoso dos homens e o mais delicado do teu meio será mesquinho para com seu irmão, e para com a mulher do seu amor, e para com os demais de seus filhos, que ainda lhe restarem. De sorte que não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas cidades. A mais mimosa das mulheres e a mais delicada do teu meio, que de mimo e delicadeza não tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido de seu amor, e para com seu filho e para com sua filha. Mesquinha de placenta que lhe saiu dentre os pés e dos filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas, enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. O Senhor vos espalhará entre todos os povos de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite, e à noitinha dirás, ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo pavor que sentirás no coração, e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca jamais o verás. Sereis ali oferecidos para venda como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Deuteronômio capítulo 29. O quarto discurso de Moisés. Deus faz nova aliança com o povo. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe,
Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando viestes a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até ao vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumigará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro, que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram. Deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 30. Promessas de misericórdia. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor, teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. A vida ou a morte? Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 31. As últimas disposições. Josué, sucessor de Moisés. Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás.
Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. A lei deve ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Esta lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos que não a souberem ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. A futura rebeldia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: Não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que o introduza na terra, que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. O livro da lei posto ao lado da arca. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo:
tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu, ainda hoje, convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o à ira com as obras das vossas mãos. O Cântico de Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Deuteronômio capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes, com o mais escolhido trigo. E bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes e abrasará os fundamentos dos montes.
amontoarei males sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. O último dia da vida de Moisés. Moisés vê do monte Nebo a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel.
Deuteronômio, capítulo 33. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Baçã. De Naphtali disse: Naphtali goza de favores e cheio da bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Aser disse: bendito seja Aser entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel! Quem é como tu?
Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Deuteronômio, capítulo 34. A morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias. Nas campinas de Moabe, então, se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel.